Olá, é muito bom ter você por aqui. O meu objetivo é te ajudar a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas características de um relacionamento saudável. Antes de a gente entrar nesse tema, eu quero te pedir para deixar o seu joinha, coloca o seu like aí. Quanto mais likes esse vídeo recebe, mais o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Também quero te pedir, caso você não seja inscrito, faça a sua inscrição no canal, não esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os novos conteúdos. Fique muito à vontade para fazer os comentários aqui e me conta como que é o seu relacionamento. Você vive um bom relacionamento? Existe uma relação saudável? Ou será que existe um grau de dependência afetiva? Existe conflitos? Existe uma relação que não se define? Explica um pouquinho pra gente e coloca aí a sua opinião também sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo também com muitas pessoas para que outros também sejam beneficiados com todas essas informações que a gente vai trazer aqui, tá bom? E vamos lá então, vamos falar sobre essas características de um bom relacionamento. É muito comum ao longo da nossa vida a gente buscar pela companhia de uma pessoa que a gente goste. Essa coisa de querer amar e ser amado faz parte da natureza humana. Desde os nossos primeiros anos de vida, a gente tem relações de afeto com os nossos cuidadores, com os nossos pais, com os irmãos, não é? Mas também a gente vai ampliando ao longo da vida o nosso círculo social, estabelecendo relacionamentos com os nossos colegas de escola, com os amigos que a gente vai formando. Na adolescência, o nosso olhar começa a se voltar para o sexo oposto e a gente começa também a idealizar uma companhia de alguém em um formato um pouco mais próximo de nós. Quando a gente vai chegando na vida adulta, a gente tem aquela perspectiva de olhar alguém que possa ser um companheiro ao longo de uma trajetória, ao longo dessa jornada de vida que a gente tem. Algumas pessoas casam mais cedo, outras pessoas deixam para casar numa idade um pouco mais avançada, mas tem algumas pessoas que optam por não casar, mas mesmo assim procuram uma companhia, um companheiro, uma companheira que possa dividir alguma parte ali da sua vida. Essa necessidade de amor e pertencimento faz com que a gente busque esse tipo de relacionamento. É verdade que nós podemos sim ter o nosso coração preenchido pelo afeto que a gente desfruta entre os nossos amigos, entre os colegas de trabalho, entre as outras pessoas que compõem o nosso mundo social. Mas é verdade também que ter alguém que possa desfrutar de um romance conosco é algo que é muito procurado pelas pessoas, é algo que muita gente precisa. Mas apesar de a maioria das pessoas buscarem esse romance, essa história de amor, esse tipo de experiência na nossa vida é sempre marcado por muitas crenças e muitas fantasias, muitas idealizações. E isso pode nos ajudar, mas pode também nos prejudicar, e nós vamos falar aqui sobre isso. Vale também lembrar que uma relação ela é formada por duas partes, onde você tem duas pessoas. Muitas vezes a gente vê uma pessoa se dedicando muito àquele relacionamento, enquanto outra pessoa, a outra parte, não tem o mesmo empenho. Com isso, é importante lembrar que um relacionamento ele precisa ter o empenho, o engajamento e o compromisso das duas partes. Do contrário, a gente vai ter uma das partes sofrendo ou estando infeliz. E eu quero trazer aqui para você o que pode influenciar esse relacionamento tanto para o bem quanto para o mal. E o nosso primeiro item dessa lista tem a ver com o objetivo das partes envolvidas. Algumas pessoas, elas buscam um relacionamento para passar aquele momento da vida, enquanto outras pessoas estão vislumbrando uma relação a longo prazo para desfrutar de um casamento e ter a companhia até o final de sua vida. Se existe alguma divergência nesse propósito, nesse objetivo, você pode estar encontrando problemas na sua relação, porque o compromisso de uma das partes vai estar muito mais acentuado do que o compromisso da outra parte que quer um relacionamento mais casual. Também é importante observar que algumas pessoas têm essa experiência do mundo afetivo como um dos pontos centrais da própria vida, enquanto outras pessoas não têm um foco tão grande nessa vida de relacionamento. Algumas pessoas preferem se dedicar exclusivamente ao trabalho e às vezes acabam estabelecendo uma relação por outras questões, talvez por interesse sexual, talvez sim por causa de uma questão ligada ao afeto, mas talvez de uma maneira não tão intensa, ou seja, uma pessoa que não seja tão dependente disso. Algumas pessoas focam muito mais nos seus objetivos profissionais e entendem que a formação de uma família, de um casamento, é algo importante para a vida, mas não dedicam tanta
tanta energia assim para esse aspecto da sua existência. Então note que aí a gente tem também uma divergência de objetivos. E quando isso fica muito acentuado numa relação, você também pode ter algum tipo de problema. Um outro elemento que vai influenciar demais a condução desse relacionamento está ligado com as referências familiares. Eu já vi pessoas que vieram de uma família onde a família era o centro da vida. E essas pessoas buscavam estabelecer relacionamentos onde elas pudessem desfrutar disso também. Já encontrei outras famílias onde, apesar de existir uma boa valorização do contexto familiar, existia um foco e uma dedicação extremamente intensa nos negócios, deixando a família num plano um pouco mais secundário. Note como isso também vai afetar. E quando a gente fala de referências familiares, também é importante você compreender a visão que você tem de relacionamento. Como que o seu pai tratava a sua mãe? Como que a sua mãe tratava o seu pai? Esse tipo de visão que você vai construindo ao longo da infância vai determinar, ou pelo menos vai influenciar de uma maneira bastante forte o tipo de relacionamento que você vai estabelecer com seus parceiros amorosos ao longo da sua vida. E eu poderia citar diversos exemplos desse tipo de influência. Isso tem a ver com a vida sexual que os seus pais tinham e que talvez você traga como referência para a sua relação. Talvez uma gestão financeira da casa ficava mais com seu pai, ou quem sabe ficava mais com a sua mãe, e isso também pode influenciar a maneira como você quer lidar com as questões financeiras da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento. Perceba que, além dessas referências familiares que a gente vai herdando lá da infância, existe também as diferentes culturas de cada parte desta relação. Existem pessoas que gostam mais de estudar, pessoas que são mais cultas. Existem pessoas que não focam tanto na absorção de conhecimentos, mas que são pessoas muito trabalhadoras e que acabam sendo um pouco mais operacionais naquilo que fazem. E essa divergência de quantidade de informações e de conhecimentos adquiridos pode trazer um contexto cultural diferente entre as partes, o que pode afetar também essa relação. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando também de gostos. Às vezes você gosta de um tipo de música, tem pessoas que gostam às vezes de rock, de samba, de funk, outras pessoas gostam mais de música clássica, músicas cristãs, músicas que tenham um espírito um pouco mais calmo. Então, isso também entra dentro desse contexto das diferenças culturais. E aí a gente tem hobbies, a gente tem tipos de esportes diferentes, a gente tem lugares que se frequenta. Pode acontecer também de você gostar de frequentar alguns restaurantes que o seu parceiro, a sua parceira não gosta. Então a gente vai vendo essas diferenças culturais que são bastante importantes e que vão afetar também o relacionamento. Agora a gente tem um elemento que é bastante importante, que são os traumas de relacionamentos anteriores. Esses traumas de relacionamentos anteriores, eles vão trazer uma influência sim para a sua relação presente. Se você namorou com uma pessoa que era muito infiel, pode ser que no seu relacionamento atual você viva de maneira muito insegura. Se você se relacionou com uma pessoa fria, alguém que era bastante distante pelo ponto de vista afetivo, pode ser que hoje você esteja com uma pessoa que você acha essa pessoa meio pegajosa. Então, perceba que existem muitas diferenças aí que podem surgir por causa desses traumas que nós temos, ou pelo menos, talvez não traumas, mas de referência que nós construímos de relacionamentos anteriores. Já vi pessoas que reclamavam muito da condição financeira do antigo parceiro, dizendo que era uma pessoa que não ajudava nas contas, não era um bom provedor. A relação se findou, chegou ao fim, e essa pessoa arrumou um outro homem, um novo marido, que desta vez trabalhava demais, só que trabalhava tanto que não era um bom provedor afetivo, porque ficava muito ausente. Então veja como estas questões ligadas aos relacionamentos passados também vão afetar o seu relacionamento presente. Nós temos também um outro elemento bastante importante, que é a maturidade das partes envolvidas. Pode acontecer de uma das partes ter uma personalidade mais mimada, mais dependente, que não seja tão proativo, e às vezes um pouco dessa imaturidade possa afetar o relacionamento. Então essa diferença de maturidade é um outro elemento que pode afetar grandemente o relacionamento. E ainda nessa lista de coisas, preciso colocar também as tão famosas crenças que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Então crenças diferentes podem afetar essa relação. As crenças, elas podem favorecer a relação. Quando você tem crenças semelhantes,
E quando eu digo crenças, não estou falando só de crenças religiosas, estou falando de crenças a respeito do que é uma relação, do propósito de um relacionamento, como deve ser a comunicação num relacionamento, as crenças que você tem de fidelidade, as crenças que você tem do que é o prazer na relação. Então, todas as crenças que você tem voltados para o relacionamento e também para outras áreas da sua vida, elas vão influenciar se essa relação vai ser uma relação boa ou se vai ser uma relação ruim. E é importante eu lembrar aqui que a grande ênfase que eu dou aqui no meu canal é justamente ligada à dependência afetiva, porque existem muitas pessoas que têm muitas dificuldades de relacionamento e entram num quadro de dependência afetiva por não saberem exatamente como se comportar no relacionamento e não saber se a conduta do outro é uma conduta adequada, é uma conduta correta, se o outro pode de fato exigir algumas coisas, se o outro pode invadir um espaço que é daquela pessoa. Então, todas essas influências que eu estou colocando aqui é para que você entenda que pode haver uma disfunção em cada uma delas. Se cada uma delas for bem trabalhada, pode-se ter um relacionamento muito legal, muito bacana. Mas se algum desses elementos que eu mencionei tiver alguma distorção, alguma divergência, ou se tiver uma disparidade muito grande entre as partes, você pode ter um grande prejuízo no seu relacionamento e, claro, entrando numa dependência afetiva, por às vezes não compreender direito como se posicionar, a visão que você tem que ter de você, do outro, o que o outro pode ou não pode fazer. Então agora eu vou apresentar para você as características de um relacionamento saudável. E se você está vivendo dentro deste contexto de dependência afetiva, talvez o seu relacionamento não contemple esses itens que eu vou te mostrar agora e talvez você esteja vivendo um grande prejuízo nessa experiência da sua felicidade por não ter um relacionamento saudável. Então vamos lá, preste atenção, fique atento, porque os itens aqui são bastante legais e interessantes. Quero dizer para você que a gente não tem um padrão, não existe uma receitinha de bolo para que todos os relacionamentos dê certo. Então, cada relacionamento tem uma característica diferente. Tem pessoas que se dão bem se comunicando bastante, tem pessoas que têm um diálogo um pouco menor, mesmo conseguindo expressar suas ideias, não são pessoas tão comunicativas e são felizes, se dão bem. Tem pessoas que acabam sendo mais empreendedoras, proativas, e às vezes o companheiro acaba acompanhando isso também. E o relacionamento se dá super bem. Em alguns relacionamentos a gente pode encontrar até uma diferença gritante entre as partes, mas essa diferença às vezes se casa muito bem, como por exemplo, uma pessoa que é extremamente ativa, agitada e até mesmo ansiosa, e uma outra pessoa que é um pouco mais tranquila e calma. E quando a gente coloca essas pessoas juntas, elas entram numa harmonia, entram num equilíbrio onde uma aprende com a outra. E aí é claro que existe a importância de você ceder um pouco nos seus gostos, vontades, né? Mas sempre de uma maneira saudável, nunca de uma maneira onde uma parte anula a outra parte. Então é importante deixar claro que não existe um padrão. Mas você também precisa saber que não existe relacionamento perfeito. Por mais que nós nos demos bem com alguma pessoa, você em algum momento vai precisar fazer concessão. E essa concessão que você vai precisar fazer vai te causar um certo desconforto. Pode ser que tenha alguma coisa que você não goste, mas você vai precisar abrir mão daquilo para conseguir viver de uma maneira mais em paz, serena e tranquila. Mas você não pode entrar num grau de anulação, como eu acabei de mencionar. Tudo é necessário ter um equilíbrio e essas situações precisam ser avaliadas de uma maneira bastante equilibrada. Então fique atento, pois não existe relacionamento perfeito. É evidente que tem algumas relações que são marcadas por uma alegria, uma paz, uma felicidade que fica bastante evidente, mas em algum momento, algum grau de sofrimento vai acontecer. E dentro de um contexto de dependência afetiva, pode ser que uma pessoa, ao buscar e batalhar por um relacionamento perfeito, possa abrir mão de si, possa deixar de lado os seus próprios gostos e vontades para se submeter às vontades da outra pessoa. Tudo para concretizar essa idealização de um relacionamento perfeito, sem desavenças, sem conflitos, sem qualquer tipo de concessão. Então tome cuidado com isso, pois não existe relacionamentos perfeitos. E talvez você possa me perguntar, mas Evandro, não existe relacionamentos perfeitos. Mas eu também não quero viver em conflito constante com o meu companheiro ou com a minha companheira. E aí você vai me perguntar qual que é o equilíbrio dessa questão. E uma frase que eu ouvi certa vez resume bem essa questão. E ela dizia que a felicidade está onde o coração encontra paz. Veja, o fato de você ter paz a maior parte do tempo não significa que você não tenha algum tipo de conflito.
O fato de você ter paz na sua relação não significa que às vezes você não pode ter um ciúme, não significa que às vezes você não vai abrir mão das suas vontades para alegrar o outro. O fato de você ter paz não significa que a sua vida vai estar ausente de algumas coisas que não são tão agradáveis. Mas o que é importante é você sentir que na maior parte do tempo você encontra uma sensação de equilíbrio, de bem-estar, uma sensação de que está tudo bem. Agora imagina só, se você está numa relação onde você está o tempo todo preocupado se a pessoa não está te traindo, existe paz? Não existe. E isso causa um alto grau de sofrimento. Você está numa relação onde você não pode emitir a sua própria opinião. Isso traz paz? Isso traz uma anulação enorme e aos poucos você vai esquecendo quem você é, de tanto que você vai fazendo os gostos e vontades da outra pessoa. Dessa forma, não existe paz. É por isso que num quadro de dependência afetiva, você vai ter um prejuízo nessa condição de paz, o que vai roubar a sua felicidade. Então, fique com essa frase na sua mente, não se esqueça dela, anote em algum lugar. A felicidade está onde o coração encontra a paz. Se você está num relacionamento que não te traz essa paz, pode ser que esse relacionamento não esteja sendo tão saudável para você. E se você vive nesta condição de dependência afetiva, muito provavelmente você não está encontrando essa paz que eu estou mencionando. É preciso entender que uma relação saudável, ela é marcada pelo companheirismo. Essa palavra é muito importante e eu me lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa que eu refletia sobre encontrar alguém que pudesse ser não apenas uma namorada, mas uma companheira para mim. Alguém que teria os seus sonhos individuais, alguém que teria os seus planos, que tivesse projetos de vida, assim como eu tinha os meus sonhos, os meus projetos de vida. E eu almejava alguém que pudesse se conectar comigo para que a gente juntos pudesse trilhar esse caminho, cada um seguindo os seus planos, um dando suporte para o outro, um dando apoio para o outro. E isso vem acontecendo até hoje. E depois do casamento, esse companheirismo continua, tanto com os projetos de vida, quanto para com os afazeres da casa, as demandas do dia a dia, o cuidado com os filhos e com as crianças. Então note que esse companheirismo, ele precisa fazer parte de uma relação saudável, onde as partes não se anulam, mas existe um companheirismo, onde um não tira vantagem do outro, mas muito pelo contrário, está ajudando a favorecer a realização dos sonhos do outro, está ajudando a diminuir o sofrimento do outro, trazendo uma maior sensação de paz para aquela relação. Um outro elemento bastante importante nesse contexto de um relacionamento saudável, marcado pela paz, pela harmonia, tem a ver com os valores do casal. Se as partes têm valores muito diferentes, isso pode causar conflitos bastante acentuados. E isso envolve sexualidade, isso envolve educação de filhos, isso envolve carreira, vida profissional, vida financeira e outras coisas mais. E quando nós falamos dessa questão dos valores dentro de um contexto de dependência afetiva, pode ser que exista uma anulação de uma das partes tão grande que ela se sinta extremamente agredida por ter que fazer coisas que ela não gosta de fazer. Então, você precisa ficar muito atento, porque se você vive nesse contexto de dependência afetiva e ainda vai ter uma diferença de valores muito grande entre as partes, você vai ter um prejuízo muito grande do seu bem-estar dentro desse relacionamento. Agora tem um outro elemento aqui que é essencial para uma relação saudável, que tem a ver com a autonomia e a liberdade das partes. Entenda que você precisa ser livre para ser você mesmo. Você não pode ser dono do outro, você não pode controlar o outro, assim como o outro também não pode te controlar. Nas relações marcadas pela dependência afetiva, é comum a gente ver pessoas roubando a liberdade do outro, ou até mesmo o próprio indivíduo se submetendo a uma condição aonde ele mesmo perde a liberdade. Então, você precisa colocar na sua cabecinha aí que a liberdade, a autonomia faz parte de um relacionamento saudável. Se você não tem liberdade para fazer as coisas, ou se você não se sente autônomo para desempenhar os diversos papéis da sua vida, pode ser que você esteja se colocando numa relação de dependência, pode ser que você esteja até se acomodando nesta relação, deixando que o outro tome conta da sua vida, porque talvez fique mais fácil deixar que o outro resolva os problemas. Mas isso vai te deixando extremamente vulnerável pelo ponto de vista afetivo, porque você acaba achando que a vida pode até ficar mais fácil, mas você também acaba ficando extremamente dependente
afetivamente daquele indivíduo. Tome cuidado, porque a liberdade ela precisa estar presente em qualquer relacionamento saudável. Além disso, uma boa relação é marcada pelo altruísmo. Abrir mão do seu desejo, abrir mão da sua vontade, se dedicar para fazer o outro feliz, pode ser algo muito bom para a relação. Isso não significa que você precisa entrar num estado de sofrimento para abrir mão de você e fazer tudo o que o outro quer. Não é disso que estou falando. Mas quando você abre mão do seu egoísmo para favorecer o outro e o outro também faz a mesma coisa por você, a relação acaba entrando num equilíbrio. Mas um grande problema é quando uma das partes apenas se dedica nessa relação, fazendo de tudo, abrindo mão de tudo, se dedicando extremamente ao outro e ela não recebe nada em troca. E a outra pessoa vai somente usufruindo disso sem também contribuir para o bem-estar da outra parte. Então, esta característica do altruísmo é algo presente nas relações saudáveis. Além disso, é importante eu ressaltar aqui a necessidade da segurança num relacionamento. Se você está num relacionamento onde você não se sente amparado afetivamente pela outra pessoa, você pode entrar nessa sensação de instabilidade emocional, porque você sabe que você não pode contar com o outro. Se você sofre alguma dificuldade no trabalho e não pode contar com aquela pessoa para compartilhar as suas ideias, para se lamentar ou chorar, ou buscar um suporte afetivo, um suporte emocional, esse relacionamento pode não estar sendo saudável porque você não tem essa segurança de saber que existe alguém que vai respeitar as suas emoções. Mas também a insegurança pode acontecer por uma conduta de infidelidade da outra parte. E aí você fica o tempo todo esperando ser traído, esperando ser traída. Você fica o tempo todo imaginando se a sua companheira ou seu parceiro não está com outra pessoa. E eu não estou falando também só no contexto de outros relacionamentos, mas pode acontecer algumas pequenas traições ligadas à vida financeira, às vezes ligado à conduta com os amigos, às vezes pode ser que o seu companheiro esteja falando mal de você para outras pessoas, e às vezes até por um grau de maturidade, mas isso pode ser caracterizado como um tipo de traição e que pode trazer para você uma sensação de insegurança muito grande. Então, a segurança, ela precisa fazer parte de um relacionamento saudável. E além de todas essas características que eu estou mencionando, num relacionamento saudável, talvez uma das coisas mais importantes é quando você busca fazer o outro feliz. E talvez isso resumiria toda essa minha lista, porque quando você busca a felicidade do outro e recebe isso de volta, quando o outro também procura te fazer feliz, a relação entra num equilíbrio. Você se preocupa com o sentimento do outro, você se preocupa se o que você está fazendo está trazendo tristeza para o outro. Ainda que seja um pouco difícil, você busca moldar um pouco o seu comportamento para não trazer esse grau de tristeza. E se a outra parte tem essa mesma postura, mudando os próprios comportamentos para ajudar você a ser mais feliz, isso se torna uma relação muito bacana, muito legal. E quanto mais os anos passam, mais feliz aquele relacionamento se torna. E isso eu estou falando em todos os aspectos, em todas as esferas do relacionamento. Seja na esfera profissional, seja na financeira, seja na parte sexual do casal, seja também na maneira como o casal vai lidar com as outras pessoas ao redor, com os familiares, com os amigos, com os eventos sociais. Então, um relacionamento saudável, ele tende a ficar melhor a cada ano que passa. E isso é uma experiência muito legal, maravilhosa. Agora você não pode achar que um relacionamento ele pode ser saudável quando existe anulação. Você não pode achar que um relacionamento é saudável quando você abre mão de tudo que você quer para que o outro seja feliz. Você não pode achar que um relacionamento é saudável quando existe insegurança, quando você está o tempo todo preocupado com traição. Então, você precisa ficar atento, porque um relacionamento saudável, ele não é marcado por essas coisas. E pode ser que você pense que um relacionamento, por ter muita intensidade, por ter uma energia muito forte, por estar havendo sempre muitos conflitos, talvez você acredite que seja um relacionamento carregado de amor, carregado de intensidade, de paixão. Mas lembre-se, se não existe paz e harmonia nessa relação, pode não ser um relacionamento saudável. E quero te dizer que tudo isso que eu estou colocando para você pode evitar que você tenha graves problemas no futuro. Se você ainda é solteiro e está buscando um relacionamento, você pode avaliar esse relacionamento e avaliar a personalidade da pessoa, pode avaliar até mesmo essa amizade que você tem já desde agora,
para que se em algum momento você vier estabelecer um relacionamento mais próximo com essa pessoa, você consiga identificar se o relacionamento realmente é marcado por isso. Lembre-se que eu mencionei aqui que as nossas referências familiares, elas vão construir para a gente qual é a ideia de um relacionamento. E eu já vi muitas pessoas manterem um relacionamento conflituoso no namoro e esse relacionamento se estender até mesmo para um casamento e ser um relacionamento que traz muita angústia para as partes. E mesmo assim as pessoas casarem, mas porque houve uma referência na infância a respeito deste formato de relacionamento e as pessoas achavam aquilo era algo comum, aquilo era algo natural. Por isso que eu estou te alertando aqui sobre essas características de um relacionamento saudável. Quando você compreende o que é um relacionamento saudável, você consegue avaliar quais são os pontos na sua relação, no seu casamento, para que você consiga fazer os devidos ajustes. Se você está sofrendo um forte grau de dependência afetiva nessa relação e a sua relação está marcada pela falta de liberdade, por ausência de projetos, pela falta de individualidade de uma das partes, se nessa sua relação não tem confiança, não tem estabilidade, se nessa sua relação não existe altruísmo por uma das partes, então você precisa entender que este relacionamento talvez precise ser transformado. Então, você entender as características de um bom relacionamento te ajudam a viver uma felicidade que você talvez não conheça e talvez nem saiba que exista. E se você identificar que a outra parte não busca mudança, se o grau de sofrimento está muito grande, se existe um grau de abuso muito intenso, é claro que talvez você precise procurar um outro relacionamento. Eu sempre reforço aqui nos meus vídeos que eu sou sempre a favor da reconstrução dos bons relacionamentos, da restauração das famílias, e eu sempre incentivo as pessoas a buscarem transformação das partes num relacionamento para que a harmonia reine naquela relação. Mas a gente sabe que existem alguns casos muito específicos que a dor, que a tristeza, que o sofrimento acaba sendo extremo, causando problemas de depressão, ansiedade. Às vezes a pessoa se sente até humilhado diante de algumas situações ou comportamentos do parceiro. Às vezes existem em algumas situações casos de abuso físico, violência até mesmo sexual, abuso patrimonial. E é por isso que eu estou aqui proporcionando para você algumas características de bons relacionamentos, para que você tenha como referência talvez um outro padrão de relacionamento, do qual você talvez nem conheça ainda. Certa vez eu tive a oportunidade de fazer um tratamento com uma moça que me relatou que seu casamento estava extremamente conflituoso. O marido estava bastante decepcionado e ela também bastante frustrada com aquela relação. As brigas vinham desde o namoro e o casamento tinha acontecido de uma maneira um pouco rápida. E agora naquela relação existia muito conflito, muita briga e o casal brigava por coisas pequenas. E no processo de terapia, no processo de desenvolvimento, a gente foi fazendo algumas investigações e foi percebido que existiam muitas referências familiares que ela trazia da vida infantil e que agora, colocando aqueles padrões de comportamento dentro do casamento, estava criando diversos conflitos. E ela foi compreendendo essa importância de mudar essa relação. E ela foi também compreendendo o estágio de dependência afetiva que ela estava vivenciando, a ponto de roubar a liberdade do marido. E aonde ela queria controlar muitos dos comportamentos do marido, alegando que o marido não a amava o suficiente. E por causa desta dependência afetiva dela, desta intensidade que ela trazia para o relacionamento, as coisas estavam ficando cada vez piores e, segundo eles, o relacionamento estava por um fio. Foi muito legal ver esse casal evoluindo, ela tomando consciência dessa condição e ao final do tratamento foi muito bonito ver que as brigas estavam ficando muito mais escassas e que agora a harmonia e a paz estava tomando conta daquela relação. Então veja como é possível você mudar a configuração mental que você tem na sua mente para promover mudanças no comportamento que vão favorecer o relacionamento de uma maneira muito positiva. E talvez você diga para mim o seguinte: mas Evandro, eu sou assim mesmo, é o meu jeito de ser, eu não posso mudar a minha personalidade só para querer agradar, ele que tem que me aceitar como eu sou. Mas entenda uma coisa, pode ser que a sua dependência afetiva esteja tirando a paz do seu companheiro, ou pode ser que o seu companheiro também diga esse tipo de coisa. E lembre-se que Darwin já dizia,
O vencedor não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta às mudanças. Se você quer ter uma vida de relacionamento vitoriosa, você precisa se adaptar às mudanças, você precisa se adaptar ao outro, você precisa se adaptar aos estágios desse relacionamento. E dizer para mim que você é assim e não tem como mudar, é dizer para mim que você não quer ser feliz, que você prefere ficar do seu jeito e você prefere que o mundo todo se adapte às suas vontades, o seu jeito de ser. Mas quando você se coloca numa posição de transformação, quando você está aberto para pensar de um jeito diferente, se comportar de um jeito diferente, é muito provável que você desfrute de uma felicidade muito maior. E talvez você diga para mim também que alguns dos seus comportamentos são genéticos. E você vai falar para mim, mas como que eu vou mudar? Eu sou genético, é assim mesmo. E eu posso te garantir que a maior parte dos seus comportamentos não tem a ver com a genética. A genética tem uma influência sim na nossa personalidade, mas nas influências que a gente vai recebendo ao longo da vida, as crenças que vão sendo formadas, elas são muito determinantes na nossa conduta presente. E se você tem uma conduta que está dificultando a harmonia no seu relacionamento, se você vive algum tipo de dependência afetiva e que essa dependência esteja trazendo muita intensidade para essa relação, a ponto de tirar a paz do seu companheiro, entenda que isso não é genético. Isso tem a ver com as crenças que você formou a respeito da relação, as crenças que você tem a respeito de si, ou as crenças que você tem a respeito do mundo ao seu redor. Quando você transformar isso, você vai conseguir melhorar o seu comportamento e trazer paz para essa relação, sem precisar necessariamente romper com esse vínculo, mas desfrutar das felicidades com essa mesma pessoa, talvez. Então, você não pode ficar na sua zona de conforto. Você precisa buscar conhecimento, compreender os processos mentais, entender quais são as suas motivações, perceber quais são as memórias que estão fazendo você se comportar dessa forma. Perceba que se você continuar do mesmo jeito, você pode ter grandes prejuízos. E não tenha medo de mudar. Porque às vezes a gente fica com medo de experimentar algo novo, mas vá fazendo essas experiências com comportamentos diferentes, seja uma pessoa diferente a cada dia, busque ser uma pessoa melhor a cada dia. E às vezes também a gente tem medo do que os outros vão falar caso os outros notem a nossa mudança. E aí você vai ver frases do tipo, nossa, mas você fazendo isso, nossa, mas você falando esse tipo de coisa, quem disse que você é assim? Nossa, esse tipo de coisa não combina com você. Quando a gente escuta frases desse tipo, a gente se retrai e a gente impede o nosso processo de mudança porque a gente acha que a gente está fazendo errado. Mas descarte todas essas frases, deixe isso para lá e viva essa mudança com coragem, porque eu tenho certeza que o maior beneficiado vai ser você. E para você já ir desfrutando desse processo de libertação afetiva e dessa transformação no seu relacionamento, para que você de fato viva uma relação harmoniosa e pacífica, eu vou pedir para você, leia pelo menos um livro sobre relacionamento, para você entender diferenças entre homens e mulheres, para você entender características de uma conduta adequada ou inadequada, para você ver se talvez não tenha um problema de comunicação na sua relação. Existe uma série de conteúdos que você pode absorver e que pode transformar a maneira como você olha o seu relacionamento e te fazer muito mais feliz. Então fica essa dica, leia pelo menos um livro ou comece lendo um livro sobre relacionamento. E eu tenho certeza que vai fazer tão bem para você que você vai querer ler outros livros também, tá bom? E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te lembrar, se você não deixou o seu joinha aqui, deixa o seu like aqui pra mim. E também se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Conta aqui pra mim, o que você achou desse vídeo? Você tá vivendo uma relação feliz e saudável? Ou você tá vivendo uma relação de conflito, marcada pela dependência afetiva? Conhece alguém que vive um relacionamento que é uma referência pra você? Ou você conhece alguém que vive um relacionamento extremamente tóxico? Escreve aqui pra mim, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, para que outros também sejam beneficiados com esse conteúdo. É uma alegria estar aqui com você e a gente se vê num próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço!